Disciplina Recreação e Jogos, professor João Guilherme Rodrigues Mendonça, capítulo 2. Bem, vamos iniciar agora o capítulo 2, que é brincadeira. Vimos no capítulo 1 brincar, agora vamos à especificidade da brincadeira. Qual é o objetivo desse capítulo? Conceber a brincadeira como um direito da criança. Segundo, assegurar que seja execuível no contexto escolar o princípio 7 da Declaração dos Direitos da Criança, estabelecido pela ONU, em que a criança terá ampla oportunidade de brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmos da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo desse direito. Principais ideias e conceitos desse capítulo 2, brincadeira. Vou começar perguntando. Você sabia que a ONU estabeleceu com os países membros uma Declaração dos Direitos da Criança? Isso aconteceu em 20 de novembro de 1959. Muitos de nós nem tínhamos nascido ainda. E o Brasil é signatário da assinatura dessa declaração. Faz parte também da ONU. Faz parte da Declaração dos Direitos da Criança 10 princípios. Então, eu vou repetir o princípio que tem a ver com essa disciplina, sobretudo nesse capítulo 2, que é o capítulo 7, que é o direito à educação gratuita e ao lazer infantil. É um direito estabelecido pela ONU. Abre aspas. A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visando os propósitos mesmo da sua educação. A sociedade e as autoridades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo desse direito. Então você, professor, professora, tem a obrigação de fazer valer o princípio 7 dos direitos da criança. Uma outra informação importante. A IPA, International Play Association, é uma organização não governamental, interdisciplinar, que propicia um fórum internacional em defesa da promoção da oportunidade do brincar. No nosso país, a IPA, em consonância com o artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, cuida de questões e problemas relacionados à implementação do direito da criança a brincar. A IPA vai compreender a brincadeira como uma das necessidades básicas comparada a quê? A nutrição, a saúde, a moradia e a educação. Vejam vocês, né, que o mundo e o nosso país, os nossos dirigentes, se ocupam de ver garantido o direito da criança poder brincar. Me parece um pouco paradoxal, em alguns contextos escolares, ainda ter que dizer que faz parte do universo infantil, como nós vimos no capítulo 1, que a criança possa brincar. Parece uma aberração. Tem professoras, por exemplo, diretores de escolas, que falam assim: você acredita, professor, que eles ficam brincando na hora do recreio? Como se fosse uma aberração, como se fosse algo que não fizesse parte do contexto da história infantil. É um direito não só nesses momentos pequenos, 10, 15, 20 minutos, por exemplo, do recreio, da criança poder brincar, mas, sobretudo, você, professor e professora que me ouve, estudante, né, formando em pedagogia, que você possa garantir de uma maneira efetiva que a brincadeira possa acontecer, né, dentro do contexto da escola. Vamos lá. Uma ideia, né, ideias e conceitos dentro desse tema. A brincadeira, então, é vital para desenvolver o potencial de todas as crianças. Que potencial? Quando a criança brinca, ela desenvolve o potencial físico do seu corpo, né? Quando ela pode brincar com esse corpo atrás de uma carteira, sentado numa mesa, atrás de uma mesa e sentado numa cadeira 4 horas seguidas, esse potencial obviamente não será desenvolvido. Como nós vimos no capítulo 1, acompanhar a escolha do brinquedo, por que brinca, como brinca, quem escolhe, mostra e revela muito do potencial desse desenvolvimento mental da criança.
do seu desenvolvimento emocional, de como ela se relaciona com o mundo, com as pessoas, com o outro e, sobretudo, com o próprio brinquedo. A brincadeira é um meio de aprender a viver e não é simplesmente um passatempo. A IPA associa a brincadeira como parte da educação e, como tal, o processo formal da educação favoreceria, então, a iniciativa, favoreceria, então, a interação, a criatividade e a socialização. A IPA considera relevante que os profissionais tenham em seus estudos e formação a compreensão exata do trabalho com a criança em uma perspectiva inclusiva da brincadeira, que é o objetivo dessa disciplina, que é o objetivo desses nossos encontros. Por considerar o quê? Que as brincadeiras melhoram o aprendizado e, obviamente, a motivação. Motivação não só para os estudos, mas para a vida. Seria de indagarmos por que representantes de diferentes nações afirmam a necessária atenção à criança quanto a brincar e divertir. Por que será que o planeta, os principais dirigentes das principais nações do mundo, né, se preocupam com isso, se ocupam de pensar e defender uma ideia como essa? Olha, compreendemos que a criança, quando é expropriada desse direito de brincar, não só se priva dos prazeres emanados do universo lúdico, como pode constituir verdadeiros traumas em seu desenvolvimento. A criança, quando brinca, estaria, portanto, ampliando esse repertório de vida, daquilo que ela vivencia, daquilo que ela experimenta, sua forma de interagir, sua forma de pensar, sua forma de construir, de socializar, de aprender, desenvolvendo potencialidades sociais, potencialidades intelectuais e emocionais. Podemos, para fins didáticos, compreender e dividir a brincadeira, então, em três. Vamos pensar por três aspectos: brincadeiras solitárias, brincadeiras com o outro, onde está todo mundo junto, mas nós também percebemos que estão todos separados, e brincadeiras cooperativas. A partir de agora, eu vou desenvolver um pouco mais o contexto dessas três categorias. Brincadeira solitária. Quando o brincar da criança está tão focado em si mesmo que nem é possível perceber de quem brinca desprazer com o que faz, que não é possível perceber de quem brinca o desprazer com o que faz, sem a presença efetiva das suas ações ou de outra pessoa. O que eu quero dizer? Ela está tão focada nela mesma que a presença do outro, né, ou o distanciamento do outro, das ações do outro, não faz nenhum sentido, não tem nenhum significado. Nessa circunstância, a criança está imersa em seu fazer lúdico, não precisa de ninguém, ela não precisa de absolutamente ninguém, quando ela está focada nela mesma. Estar focada nela mesma é estar mergulhada em seu próprio mundo interno. E então, neste momento, é importante que você compreenda o seguinte, que a criança pode falar sozinha, ela pode ficar em silêncio. Quando ela está focada nela mesma, ela expressa com o seu corpo sons de objetos, ela imita seres vivos, seres imaginados, ela cantarola sozinha, ela grita, ela se emociona, fica brava, fica triste, entre outras formas de poder se expressar-se espontaneamente. Quando elas estão atuando solitariamente, não significa que elas precisem necessariamente do compartilhamento de um outro. Trata-se de uma modalidade mais narcísica, mais egocêntrica, né? Como um mergulho em si próprio. Há um aprofundamento exteriorizado, um aprofundamento da sua história interna, exteriorizada na maneira de brincar. Então, acolher essa brincadeira, esse jeitão solitário dessas brincadeiras solitárias, é uma maneira também de você poder respeitar e acolher o outro na sua história e na sua identidade.
é importante então que você possa compreender que brinquedos são esses, que brincadeiras são essas, que seres imaginários ele cria, que ele constitui para poder fazer valer o prazer de estar tanto tempo sozinho poder brincando. Quem é que ele traz? É um super-herói? É uma fada? Né? É uma bruxa? É um elemento do bem? Um elemento do mal? Né? Tem força? Não tem força? Né? É alegre? É abusado? Abusa, né, de outras circunstâncias, de outros seres, de outras pessoas? Qual é o sentido daquela brincadeira? Né? Então, conhecer essa criança, conhecer esse ser que é seu aluno, sua aluna nas brincadeiras solitárias, é prestar atenção no modo como ela desmembra, né? Como ela se expressa, desmembra esses conteúdos, esse seu desejo mais profundo, né? Que está podendo e está sendo permitido ser expresso no contexto da escola. Trata-se de um prazer, então, portanto, um prazer lúdico, egocêntrico, que compõe o modo saudável de todo tipo de criança. Toda criança, em determinado momento, brinca de forma solitária. É uma modalidade, né? É uma modalidade. Ela não precisa necessariamente passar todos os anos da sua vida, aí não seria uma maneira saudável, né? Brincando só solitariamente. O que mais que a gente pode falar sobre brincadeira solitária? É importante ressaltar que a criança pode evoluir ao brincar de forma solitária, de poder, aos poucos, contar com outras crianças que estão brincando ao seu redor, né? Então, se é garantido esse espaço lúdico no contexto da escola, onde as crianças podem explorar os objetos, explorar os seus brinquedos, explorarem o espaço ao seu redor, umas podendo compartilhar com outras, outras podendo brincar solitariamente, estas podem evoluir, né? Talvez a palavra que elas possam evoluir no sentido de agregar outra modalidade de compartilhamento de ideias, né? Isso é uma conquista que vai ocorrendo, sobretudo se nós criarmos as condições para que as crianças possam estarem próximas, que possam ter outros objetos que seduz a criança dessa brincadeira solitária, né, para algo que é estimulante, que aparenta ter um prazer talvez até maior do que aquilo que ela está fazendo, imersa naquele brinquedo, naquela brincadeira. Outro ponto relevante a ser destacado é que mesmo brincando solitariamente, que a criança, mesmo brincando solitariamente, que possa sentir a presença de outras crianças, dos seus gritos, dos seus apelos, das ideias, sorrisos e conflitos. Não significa trocar, não significa interagir, mas que ela possa sentir a presença, né, do contexto de outros seres da sua idade, né, experimentando, vivenciando o prazer de outros modos. Ela está, por exemplo, quieta, o outro está gritando, o outro está chamando por ela, né? O outro está rindo, o outro está tendo um problema, está brigando, uma disputa por um brinquedo, né, pedindo ajuda da professora ou do professor. Esta convivência é extremamente fecunda, importante para que ela possa ascender um nível mais socializado. Não se trata nas brincadeiras solitárias de exigir nesse momento não se trata de exigir uma interação na ação da criança solitária, mas de criar um ambiente interativo. Então você não tem que ficar ocupada ou ocupado de ter que interagir, fazer com que a criança interaja, mas crie esse ambiente interativo, oportunize um ambiente que ela possa se relacionar, como eu disse, né? Ter um apelo por um brinquedo, por um jogo, mesmo até na sua atuação com outros coleguinhas dela, você se divertindo, encanta, né? Porque os sons, a imagem, o movimento poder chegar até a criança que brinca mais solitariamente. Então, isso vai poder, de uma maneira muito prazerosa, ampliar o repertório da criança. Agora vamos para a segunda categoria, brincadeiras com o outro. Aí eu chamo de todos juntos e separado.
É muito incomum encontrarmos crianças que, brincando solitariamente, incluem outras crianças em seu fazer lúdico. Não significa dizer que eles vão trocar o tempo inteiro. Ela inclui, mas inclui por um momento daquele fazer lúdico. Em outros momentos, a criança, ou o coleguinha que ela inclui, ou a coleguinha, permanece por toda a brincadeira, né? Mas na maioria das circunstâncias, nessa categoria, a criança está solitária, ela inclui para uma parte do seu aprofundamento individual, do seu aprofundamento solitário. Trata-se de uma categoria que não pode ser totalmente compreendida como uma coparticipação ou uma cooperação. É um estágio, talvez pudéssemos chamar híbrido, né? Em que tem uma dimensão que eu estou absorvido pelo meu prazer, daquela pulsão, daquela força de poder sentir prazer com aquele objeto, com aquele jogo, com aquele brinquedo, aquela brincadeira, e que o outro compõe esse cenário que eu criei, né? E a partir do momento em que se esgota esse cenário, eu já mudei o meu foco. Obviamente, esse que eu convidei, ele não vai mais fazer parte da história da minha brincadeira, mas ele está ali do meu lado, né? E ele vai continuar agora a brincadeira de um outro jeito. É por isso que essa brincadeira é com o outro, todos os juntos, mas ao mesmo tempo separado. As crianças nessa modalidade de brincadeira ainda estão motivadas pela carga interna da sua motivação pessoal e egocêntricas. É como se, para brincar, ela se permitisse brincar até os limites do que conhece. Por exemplo, se eu conheço no meu jogo, na minha brincadeira com o meu carrinho, né, e aí de repente o meu carrinho vai bater com o outro, eu preciso do outro carrinho para poder bater, né? Já estou usando as minhas duas mãos, eu tenho dois carrinhos, são dois carrinhos que vão combater um outro, e aí eu chamo um coleguinha que tem um carrinho para poder brincar comigo, a gente brinca, já derrubei, já batemos, e agora não, o carrinho agora está desbravando um lugar, está procurando um super-herói. Agora eu não preciso mais daquele carrinho. Entendeu? Nesse sentido, né, os limites daquilo que eu conheço, é os limites daquilo que eu conheço de mim, do meu potencial, né? Não significa dizer que a gente vai vamos favorecer com que esse estágio de permanência se estenda, se alonga durante todo o ano escolar. É extremamente importante que o professor, com a sua proximidade, né, ele possa contribuir para ampliar os limites desse conhecimento que eu tenho comigo mesmo, né? Uma forma de fazer isso é criar, né, um ambiente onde a gente possa escutar o outro, estar junto com as outras pessoas. O outro é que o professor, compreendendo os meus limites, compreendendo as minhas competências com aquele brincar, com aquele brinquedo, com aquele jogo, com aquela atividade lúdica, que ele possa, dentro de uma segurança que é minha, enquanto aluno, poder ampliar as minhas possibilidades, por exemplo, de ficar mais tempo, por exemplo, na investida, como aquele exemplo dos dois carrinhos que eu saí para poder procurar o super-herói. O professor poderia intervir nesse momento e falar assim: poxa, chama o seu colega, o carro dele está aí, quem sabe se ele for por um outro caminho ele não consegue ajudar, né, a encontrar o que você está procurando. Então a gente amplia as possibilidades, né, dessa brincadeira que é ainda muito narcísica, muito solitária, né, no sentido de poder compor com a possibilidade de troca, de interação e de conquista social, de outras conquistas sociais. Se ocorrer algo que não a vincule a uma atividade de prazer, desiste e para com a brincadeira, em qualquer das fases que compõem a brincadeira. Então, se não tiver prazer, ela vai desistir, vai parar e não vai ter como dar continuidade. A terceira categoria são as brincadeiras cooperativas. São brincadeiras onde a dimensão individual não é mais a tônica, como eu vinha falando até o presente momento. É preciso ter o sentimento e a prática de pertencimento grupal. Então, nós vamos ver um pouco mais à frente em que momentos é a idade desse pertencimento grupal.
né? Então a criança, quanto mais nova ela tem essa perspectiva mais egocêntrica, mais narcísica, mais centrada nela mesma, né? Desprendida dessa convivência ou da necessidade da convivência, do compartilhamento com o outro. Mas nas brincadeiras cooperativas, não. Há esse sentimento de pertencimento grupal. A brincadeira pode ter um nível simples de complexidade, todavia a criança compartilha com o outro a consolidação do que se propõe a fazer. O prazer das brincadeiras cooperativas é de brincar, é o prazer de estar junto na realização daquilo que se propõe a fazer na ludicidade, no jogo, na brincadeira, no brinquedo. Há mesmo uma sensação de se misturar no conjunto das outras crianças, que juntas vão constituir o grupo que vai brincar. O prazer, a alegria é estar com todo mundo. Aos poucos, se constituem níveis relacionais mais sofisticados e exigentes, sobretudo quanto mais velha essa criança vai ficando e mais oportunidades de trocas relacionais elas forem tendo ao longo do seu histórico escolar, no sentido de poder trocar, de poder experimentar. Desafios, parcerias e sofisticados lugares vão aos poucos tornando parte de combinações lúdicas complexas e estimulantes, sobretudo para aquelas crianças, né, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que tiveram respeitadas as suas brincadeiras solitárias, as suas brincadeiras híbridas, né, todo mundo juntos, mas ao mesmo tempo separado. Bem, chegamos ao final do capítulo 2. É extremamente importante dizer para vocês que vocês vão encontrar no final do capítulo 2, no seu livro, atividades preparadas para você vivenciar o texto. Eu organizei para vocês 2 atividades para vivenciar o texto específico da brincadeira. E 2 atividades para fazer pesquisa e inovar na prática pedagógica. A avaliação de vocês vai fazer parte da avaliação de vocês, parte da pesquisa de inovação da prática pedagógica. A todos, boas brincadeiras.